Olá, caríssimos irmãos e amigos. Mais uma vez, aqui nos encontramos para darmos prosseguimento aos nossos comentários referentes à nossa lição deste primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por temática a família. E o nosso manual de estudos, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, tem por título Família Natural, segundo os valores e princípios cristãos. Comentários do Bispo Abner Ferreira. E também estamos introduzindo assuntos referentes à nossa lição com base em nosso livro, que tem por título O Padrão Bíblico para a Família. Uma excelente obra que servirá de apoio e referência para enriquecimento dos nossos estudos durante as lições que estaremos comentando daqui para frente. A nossa lição de hoje, lição número 4, tem por título Orientações Bíblicas sobre a Intimidade do Casal. E o texto áureo diz assim: que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: que o casamento deve ser respeitado. Paulo escreveu em sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 2 a 4, o seguinte: por existir tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa, e cada mulher deve ter o seu próprio marido. Ambos devem cumprir o seu dever de cônjuge. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. O marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Os habitantes da cidade de Corinto tinham fama de serem pessoas devassas e imorais. E Paulo está dizendo que os direitos e as necessidades sexuais de cada cônjuge precisam ser respeitados por ambas as partes. Eu faço um breve comentário no meu livro O Padrão Bíblico para a Família, no capítulo 13 do livro de Hebreus, na página 51, quando o escritor sacro diz que o casamento deve ser respeitado por todos. O dicionário Aurélio conceitua esse verbete como um pronome indefinido, isto é, abrange todas as pessoas, toda a gente, todo mundo, o mundo inteiro. Por isso, o respeito no casamento inclui os apóstolos, os papas, os cardeais, os bispos, os sacerdotes e os leigos. É fundamental que os cônjuges cultivem
uma intimidade baseada no amor, respeito e cuidado mútuos, de acordo com a palavra de Deus. Em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 125, eu teço comentários do capítulo 2, versículo 15 do livro de Gênesis, quando Deus proveu uma habitação para Adão, colocando-o no jardim do Éden, para que cuidasse dele e nele fizesse plantações. Trazendo este tema para a nossa realidade, todo homem tem o seu jardim para cuidar e proteger. Esse é o papel primordial do marido desejável. Cultivar o coração da sua esposa como se ele fosse o jardineiro. E o bispo Abner tirou como base dos seus textos de referência desta lição o capítulo 5, versículos 15 a 19 do livro de Provérbios. E à medida que eu for lendo os versículos, eu vou tecendo alguns comentários referente aos mesmos. E o versículo 15 diz assim: seja fiel e dê o seu amor somente a ela. Ao pé da letra, em outra versão, o texto está dizendo o seguinte: beba a água da sua própria cisterna. No capítulo 4, versículo 12 do livro de Cantares, Salomão escreveu assim: meu amor, você é como o jardim cercado e fechado. É uma fonte particular. Trata-se de uma linguagem figurada para afirmar que a esposa reserva os seus encantos e carícias de amor apenas para o seu esposo. E no verso 15, Salomão diz assim: você é a fonte do meu jardim, a corrente de água doce. Também faço comentário sobre esse assunto em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, nas páginas 124 e 125. Esta passagem fala da fidelidade conjugal como beber da água da própria cisterna, pois tal reservatório de águas contínuas deve servir somente para o uso pessoal. O homem que não é negligente viverá somente para as pessoas da sua casa e desfrutará das águas que correm da sua fonte, não desviando sua vontade para outras cisternas. E o versículo 16 do capítulo 5 de Provérbios diz: derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de água? Em outras palavras, Salomão está dizendo assim: os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. E eu comento no meu livro O Padrão Bíblico para a Família, na página 125. A alegria de um homem inteiramente feliz deveria estar firmada na esposa da sua juventude, o seu verdadeiro manancial. Versículo 17 da nossa lição: sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Salomão está dizendo o seguinte: os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros.
verso 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Salomão enfatizou o seguinte: alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou. Já no capítulo 9, do verso 9 do livro de Eclesiastes, o mesmo sábio Salomão escreveu: enquanto viver neste mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama. Em meu livro O Padrão Bíblico para a Família, na página 126, eu comento o seguinte: é possível ter uma vida cheia de júbilo com a mulher a quem se ama. Uma boa esposa é uma dádiva de Deus para ajudar a vencer as intempéries deste mundo de vastas ilusões. E o último versículo, versículo 19, diz assim: como a cerva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Amorosa como a corça, graciosa como a cobra selvagem. Que ele o cerque com o seu amor e que os seus encantos sempre a façam feliz. Se o homem permitir que a amargura o insensibilize para com a sua mulher e vier a desejar o corpo de outra mulher, ou menosprezar os esforços de sua mulher, ele destruirá o seu próprio casamento, a sexualidade e a alma. Isso trará consequências terríveis. Um homem nessas condições será uma pessoa amargurada e infeliz. Suas ações fruirão de amargura o coração de sua mulher e o seu casamento se tornará um blefe. Seus olhos se voltarão para uma outra mulher, cujos seios não poderão satisfazê-los, ainda que sejam muito mais belos, pois eles pertencerão a mulheres que Deus não aprova. E no tópico ponto 1 da nossa lição, o comentarista vai falar sobre o matrimônio e vida sexual. E em meu livro O Padrão Bíblico para a Família, na página 23, eu vou comentar que o sexo dentro do casamento é um dom de Deus. Mesmo antes da queda, Adão já se relacionava sexualmente com sua mulher. O sexo foi colocado como deleite capaz de completar a felicidade que deva existir entre o casal. Tudo o que Deus criou com um propósito, inclusive o sexo. O sexo exige responsabilidade e entendimento. E Salomão vai dizer no capítulo 7, versículos 4 e 5 do livro de Provérbios, que a sabedoria e o entendimento nos conservarão das mulheres imorais e das palavras sedutoras.
No tópico 1.1, o comentarista fala que Deus criou a sexualidade. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 23, eu vou comentar que o sexo dentro do casamento não é pecado, mas é um dom de Deus. Se fosse verdade o que alguns defendem e imaginam, ou seja, a relação sexual como fruto do pecado, Deus teria criado algo de muito ruim e não uma coisa prazerosa que servisse para cimentar ainda mais o relacionamento entre duas pessoas que se amam. O sexo é prazeroso e mexe com os sentimentos, com as emoções e os desejos mais profundos do ser humano, conforme disse Paulo na sua carta 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, sobre os direitos e as necessidades sexuais de cada cônjuge. O que torna legítimo o direito de ter relações sexuais, segundo o padrão bíblico para a família, é o casamento, visto que essa atividade constitui a mais íntima expressão do amor conjugal. E no tópico 1.2, o bispo Abner vai falar sobre o casamento e a vida sexual. Em meu livro Padrão Bíblico para a Família, na página 70, eu registro a história mitológica grega sobre Hermes e Afrodite, que se casaram e deram à luz o menino Hermafrodito, que ao atingir a idade adulta, amou uma mulher nova e muito formosa, que se chamou Salmaces. Diz a lenda que ele se apaixonara de tal maneira pela ninfa que se uniu a ela e os dois formaram um só corpo, combinando harmonicamente os dois corpos com os dois seres. Esses mitos nada mais representam do que uma paródia da união instituída por Deus ao primeiro casal de seres humanos. Infelizmente, comenta o bispo Abner Ferreira nesta lição, muitos não atentam para os princípios bíblicos acerca do casamento e da sexualidade. Tópico 1.3 fala do ato sexual. Em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 20, eu ratifico que foi Deus quem instituiu a entidade matrimonial, conforme registra o versículo aos Hebreus do texto áureo desta lição. O ato sexual é considerado sem mácula quando praticado dentro do casamento bíblico. Também já comentamos que é um dos deveres dos cônjuges para que ambos se completem, de acordo com Paulo em sua carta 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 3. O sexo não deve servir de manipulação ou chantagem entre o casal. Paulo adverte para que os dois não se neguem um ao outro, a não ser
que concordem a não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicarem à oração. Mas depois devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. No tópico 2 da nossa lição, o comentarista fala dos dois numa só carne. Comento um texto de Crisóstomo em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 74. Gostaria que tua esposa te obedeça como a igreja obedecesse a Cristo? Então age para com ela como Cristo age para com a igreja. Ainda que tenhas de dar a tua vida por ela, não te negues, mesmo que tenhas de sofrer até mesmo isso. E ainda assim, não terás equiparado com tudo aquilo que Cristo fez, pois estarás agindo assim depois de havê-la conquistado. Mas Cristo se sacrificou pela igreja quando esta lhe fugia e odiava. O descuido quanto ao cultivo da intimidade entre os cônjuges tem facilitado o pecado da infidelidade conjugal entre muitos lares. Deus instituiu o casamento para ser permanente e saudável. Tópico 2.1. O homem e mulher, iguais e diferentes. Em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 21, vou comentar que o homem é um ser social por excelência. No entanto, sua maior desventura reside no fato de que, até hoje, ele ainda esteja aprendendo a viver bem em comunidade. Ele ainda está se despertando para o fato de que a convivência em sociedade significa levar o seu semelhante em respeitosa consideração, bem como todas as suas características e individualidades pessoais. O comentarista da lição, Bispo Abner Ferreira, afirma que o esposo e a esposa precisam ter em mente que ambos foram criados e amados por Deus, feitos para amar e serem amados. Porém, a maneira como exteriorizam e lidam com esta necessidade é diferente. As pessoas se casam para ser felizes ou porque são felizes e querem fazer feliz a quem amam? No tópico 2.2, o comentarista fala de enfrentar a raiz do problema. Vários fatores contribuem para a baixa qualidade da intimidade do casal. Entre eles, o excesso de atividades, não proporcionando tempo para investir em relacionamento com o cônjuge, não estabelecer prioridades no dia a dia da família. Em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família,
na página 21, eu relato o comentário feito por Aristóteles, que disse que os verdadeiros amigos são como dois corpos com apenas uma mente. Esse mesmo sentimento de união deve ser aplicado no enlace entre um homem e sua mulher. No tópico 2.3, o bispo fala de respeitar-se mutuamente. O comentarista, bispo Abner Ferreira, diz assim: infelizmente, diante de tanta perversão sexual, muitos cristãos adotaram algumas formas grotescas de sexo que desvirtuam o propósito de Deus para o nosso corpo. Para que um casal cristão não ceda à tentação de imitar o que a pornografia vende, é preciso que haja respeito entre os cônjuges. Em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 88, eu comento que nenhuma mulher poderá submeter-se de maneira incondicional ao seu marido, porquanto nenhum ser humano possui a natureza imaculável de Cristo. Por exemplo, eu explico. Se algum marido permitir que sua mulher vendesse o próprio corpo para que obtivesse algum lucro financeiro, nenhuma mulher seria obrigada a submeter-se à vontade de seu marido, pois é melhor obedecer a Deus do que ao marido sem juízo. E no tópico 3, o comentarista fala de princípios para uma atividade, ou melhor, para uma intimidade sadia. Na lição de domingo passado, a lição 3, nós comentamos sobre a importância da comunicação no ambiente familiar. Falamos sobre os ruídos que ocorrem no processo comunicativo, muitos dos quais são os fatores que levam ao divórcio entre os casais. Casais que não se comunicam, escreveu o bispo Abner, perdem a oportunidade de descobrir as chaves que conduzem à felicidade. E no tópico 3.1, ele fala de um amor cuidadoso e protetor. Em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 130, eu registro um comentário de Shakespeare, que há muitos anos, observando a importância do papel exercido pela mulher em relação ao seu marido, disse o seguinte: teu marido é teu senhor, tua vida, teu aparador, tua cabeça. Teu soberano é quem cuida de ti e da tua manutenção. Ele não almeja de tuas mãos nenhum outro atributo a não ser o seu amor. E Paulo escreveu em sua carta 1 Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 3, que podemos realizar tudo na vida, mas sem amor, tudo fica sem sentido. E no tópico 3.2, o comentarista fala de conviver com entendimento. A epístola de 1 Pedro,
capítulo 3, versículo 7, diz que o marido, na vida em comum com a esposa, deve reconhecer que a mulher é o sexo mais frágil e que por isso deve ser tratada com respeito. E Pedro conclui dizendo que a falta de respeito e o bom relacionamento entre marido e a sua esposa prejudica a vida espiritual de ambos. E em meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, na página 87, eu comento que, nos dias modernos, tornam-se lamentáveis as notícias verificadas sobre todo tipo de violência praticada pelos homens contra as mulheres, simplesmente por eles serem elementos mais fortes fisicamente e elas biologicamente serem femininas, portanto frágeis, conforme disse o apóstolo São Pedro. E no tópico 3.3, finalizando os nossos comentários, o bispo fala de cultivar uma boa comunicação. E este assunto já foi bastante explanado na lição passada, a lição 3 de domingo anterior. O casal deve estar aberto para uma comunicação eficaz e conversar sobre todos os assuntos, mesmo as coisas que causam aborrecimentos. Muitas separações poderiam ser evitadas se os cônjuges conversassem mais. E concluindo a nossa lição de hoje, a intimidade na vida conjugal é de suma importância, mas precisamos pensar além do ato sexual. Intimidade envolve cuidado mútuo, serviço, respeito e um permanente cultivo por parte de ambos os cônjuges, com orientação bíblica e também auxílio do Espírito Santo. E para complementação do nosso estudo de hoje, eu sugiro a vocês que leiam o meu livro, O Padrão Bíblico para a Família, e desfrutem de um casamento e de uma vida familiar mais nobre, neste mundo vil, tão conturbado para as famílias, para que as famílias possam viver em paz. Vocês poderão adquiri-lo na livraria da Cadevre, no bairro Laranjal, ali bem próximo à rodoviária Francisco Torres, de Volta Redonda, ou através de encomendas pelo pastor Zezinho, dirigente da congregação do bairro Açude 1, ou, se preferirem, também poderão encomendá-lo através do e-mail, o nosso e-mail que está aqui na tela, lourildocosta@gmail.com. No próximo domingo estaremos trazendo à baila a nossa lição número 5. Até lá, e que Deus abençoe abundantemente as nossas respectivas famílias.